Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, amado, precioso Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória nos concedeu o Senhor, mais um dia para vencer, mais um dia para romper, mais um dia para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, está fazendo e ainda há de fazer sobre as nossas vidas. Exaltado seja o nome do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Senhor dos exércitos. Adorado seja o Santo de Israel. Vamos profetizar, Senhor, nós declaramos o governo de Cristo sobre o nosso coração. Declaramos a nossa dependência ao governo de Cristo sobre a nossa alma, sobre o nosso entendimento, sobre todas as nossas forças. O governo de Cristo, declaramos o governo de Cristo sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, sobre a área sentimental, conjugal, a área financeira, a área empresarial. Nós declaramos o governo de Cristo em nome de Jesus. Queridos, eu sou a missionária Jess. Se inscreva no meu canal, ativa as notificações, comenta, compartilha. Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar, como está no tema, quando o Senhor, queridos, Ele abre a visão de Jeremias. A palavra do Senhor diz lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, que tem por título A Vocação e a Primeira Visão de Jeremias, no verso 11 disse: Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. Verso 12: E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Queridos, aqui nós vemos quando o Senhor ele anuncia a Jeremias que o Senhor tem uma vocação sobre a vida dele, que o Senhor tem um chamado profético poderoso sobre a vida dele. Quando Jeremias ele diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Queridos, olha que precioso o que aconteceu, as experiências que o profeta Jeremias ele vive quando o Senhor anuncia a ele a vocação, o chamado, o propósito que o Senhor havia já determinado sobre a vida dele. O Senhor estendeu a sua mão e tocou na boca de Jeremias e disse: o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aquilo que era deficiência na visão de Jeremias, o Senhor ele mostra a visão do reino, a visão da vontade de Deus, a visão do querer de Deus, tirando totalmente a opinião que Jeremias tinha acerca da sua incapacidade, da sua dificuldade. O Senhor ele fala com Jeremias, o Senhor ele dá uma experiência tremenda a Jeremias, aquilo que era dificuldade para ele, o Senhor ele diz, em outras palavras: Jeremias, sai da sua visão limitada e vem para a visão do sobrenatural. Sai da visão da negatividade e vem para a visão abundante. Sai dessa visão aonde você não vê, Jeremias, como eu vejo, e vem para a visão que eu já determinei sobre os projetos, sobre os propósitos, sobre os caminhos que eu já determinei sobre
a sua vida. Quando o Senhor ele resolve a deficiência do profeta, quando o Senhor anuncia que antes que ele já tivesse sequer uma opinião acerca de si, o Senhor, em outras palavras, disse a Jeremias: Jeremias, não tem para onde ir, não tem para onde correr, já determinei, já separei, já santifiquei, já te dei por profeta às nações. E quando o profeta fala da sua dificuldade, o Senhor ele resolve ainda dar uma visão para o profeta, aonde o Senhor ele pergunta o que o profeta estava vendo. Aí o profeta ele diz que ele estava vendo uma vara de amendoeira. Queridos, amendoeira tem flores de um branco rosado, ficando completamente florida na Palestina em janeiro, e seus frutos aparecem em março ou abril. A amendoeira é a primeira árvore a florescer no final do inverno, e isto indica que a mudança de estação está chegando. É como se ela vigiasse a chegada da primavera. Se a amendoeira espera a parte final do inverno para começar a brotar, indicando a chegada da primavera, Deus também espera o tempo adequado para cumprir as suas promessas, iniciando um novo tempo em nossas vidas. O Senhor ele estabelece tempos na nossa trajetória, queridos. Outro fato interessante é que Deus usa a linguagem profética, simbólica, ou seja, usando como um símbolo, uma referência à vara de amendoeira, para deixar uma mensagem bem clara ao profeta. Em outras palavras, o Senhor dizendo: eu cumpro o que prometo, eu sou fiel, eu estou atento às mudanças de tempos e estações, eu estou pronto para agir no tempo que eu determinei, queridos. Porque no hebraico significa, queridos, vigilante. Por isso o Senhor, ele diz que ele vela para cumprir a sua palavra, porque é o papel que a vara, a árvore de amendoeira, ela faz, ela fica atenta à mudança das estações, ela fica atenta ao tempo que ela vai começar a produzir os frutos. O Senhor, ele está, queridos, em todos os detalhes, nos mínimos dos quais nós não temos condições de compreender por causa da glória do Senhor. Queridos, o Senhor ele está observando todas as coisas para que venha se cumprir conforme a sua vontade na nossa vida, no ministério que o Senhor nos confiou, na família que o Senhor nos confiou, em todas as áreas. Então não pense você que talvez a estação que você esteja vivendo, que o Senhor não está vigilante, que o Senhor não está observando para que você venha frutificar, para que a sua família venha frutificar, para que o seu ministério venha frutificar, para que a sua empresa, seu negócio venha frutificar no tempo determinado, no tempo adequado. O nosso Deus, ele é Deus de estações, o nosso Deus é Deus do tempo, o nosso Deus é o Deus que muda toda a trajetória, o nosso Deus, ele é fiel. Então essa linguagem simbólica é para demonstrar um dos atributos do Senhor, que é a fidelidade. O fato de agir no tempo certo e nunca estar atrasado. Nosso Deus, ele não dorme, queridos. Também o nosso Deus, ele é vigilante, assim como nós também devemos ser vigilantes diante de tudo aquilo que o Senhor derramou sobre a nossa vida. Nós temos que ser vigilantes diante dos propósitos, a voz do Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos que vigiar com as nossas atitudes. Nós temos que vigiar. Se o nosso Deus, ele é vigilante, se o nosso Deus é como um vigia poderoso, aonde os olhos do Senhor, como chamas de fogo, contempla todas as coisas. Só o Senhor, ele entende as intenções, ele esquadrinha os corações.
estações, nós temos que ser vigilantes nas nossas atitudes, os nossos comportamentos. Quando Deus libera um chamado na nossa vida, nós temos que ser vigilantes, prontos a cumprir, a obedecer à vontade do Senhor, porque Ele já liberou sobre a nossa vida. Nós temos que vigiar contra as armadilhas e as ciladas do inimigo, quanto mais o nosso Deus, que faz por nós aquilo que nós não podemos, queridos. Então, durante o inverno, todas as folhas da amendoeira secam e caem. Ela parece morrer, parece estar esquecida, parece inútil. Assim também sobre as nossas vidas, queridos, chega o inverno, a estação climática mais fria do ano. E é o inverno das adversidades, das pressões que chegam aos nossos caminhos, coisas que parecem que não vão frutificar, que não vão produzir. São os problemas, são tribulações enfrentados. As nossas vidas por um tempo, por uma estação, queridos, parece que é de morte, parece que é uma crise, que parece que não vai terminar. Queridos, a vida de Jó aconteceu isso. As folhas da vida de Jó se secaram e caíram. Ele perdeu os filhos, os bens, a saúde, o apoio da sua própria esposa, que sugeriu a ele que abandonasse o Senhor, que ele se matasse. Tamanho foi a pressão, a estação do inverno, uma estação fria, uma estação de dor que ele viveu. Só que é interessante como acontece com a amendoeira. Antes que o inverno acabe, enquanto as demais árvores estão secas e sem frutos, ela floresce. Ela se antecipa à primavera. Ela desperta ainda no final do inverno, queridos. No rigor do inverno de Israel, ela floresce. Por isso é tida para os israelitas como um símbolo de esperança e restauração. A visão que o Senhor deu ao profeta Jeremias é da fidelidade do Senhor em mudar as estações e os tempos sobre a vida do seu povo, sobre a vida daquele que o Senhor prometeu, sobre a vida daquele que o Senhor deu uma vocação, que o Senhor liberou uma promessa. Queridos, a visão que o Senhor tem sobre a nossa vida é uma visão de paz, é uma visão de bênção, é visão de alegria, é visão aonde a gente se submete debaixo da potente mão do Altíssimo, para que ao seu tempo venha se cumprir a vontade, as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Há sim uma visão de esperança, de restauração sobre o povo de Deus, queridos. Não se atemorize com a estação que você está vivendo, porque a estação do florescer de Deus, como a da amendoeira, irá se cumprir sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, vai brotar, vai florescer, vai crescer, porque assim será a palavra do Senhor que sai da boca do Altíssimo. Não voltará vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo que o Senhor designou sobre a nossa vida. Então, em nome de Jesus, a amendoeira é a única árvore que frutifica o ano inteiro em Israel. Nem mesmo o inverno, queridos, interrompe ela de produzir, ainda que no final ela começa a produzir, ela começa a florescer. Assim é sobre as nossas vidas, a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens, queridos, não vão murchar. E tudo quanto a gente fizer será bem sucedido quando nós abrimos o nosso coração para obedecer à vontade do Senhor. Então não se preocupe com as estações, mas mantenha o foco, mas mantenha o coração diante do que o Senhor já designou sobre a sua vida. Então a visão que o Senhor tem sobre as nossas vidas é visão de paz, é visão de crescimento,
é visão da salvação do reino de Deus, é a visão da justiça de Deus na nossa vida, a visão do juízo de Deus na nossa vida. Não se preocupe com a estação, não se preocupe com o tempo, mas nós temos que estar vigilantes conforme o que o Senhor já liberou sobre a nossa vida, o que o Senhor já determinou sobre a nossa vida, a visão que o Senhor tem sobre esse tempo, sobre a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, derrama, Senhor, abre a nossa visão como o Senhor abriu a visão do profeta Jeremias. Abre, Senhor, a visão, Pai, do teu povo, a visão, Senhor, de pessoas que estão num tempo, quem sabe, Senhor, Pai, um tempo, uma estação, Senhor, de dificuldade, de problema, de cansaço, de fadiga, Senhor, quem sabe uma luta de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, nós cancelamos todo o mal, toda contrariedade, em nome de Jesus Cristo. Abre, Senhor, a nossa visão espiritual, a visão para o reino de Deus. Abre a nossa visão, Senhor, de esperança. Abre a nossa visão de restauração na nossa vida, de restauração na família, de restauração no casamento, de restauração na saúde, de restauração dos projetos, nos sonhos que o Senhor já determinou sobre a nossa vida. Abre a nossa visão, Senhor, para o futuro e o presente que o Senhor já tem sobre as nossas vidas. Abre a nossa visão acerca do chamado, a vocação que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Rabasoshete quere abassore canta. Riasoshete quere abasto coreassore canta e criaço. Assim como um vigia, ele fica atento às movimentações, meu Pai, sobre os muros, assim é o Altíssimo, vigilante, conforme um coração que agrada ao Senhor, conforme um coração disposto, conforme um coração contrido, quebrantado em adoração ao Senhor. Abre a nossa visão, Senhor. Ativa, Senhor, as visões espirituais sobre as nossas vidas. Ativa, Senhor, libera experiências, Pai, de visões sobre o chamado, a vocação, Senhor, e tudo aquilo que está conforme a direção do Senhor, o propósito do Senhor na nossa vida, independente de qualquer área que for. Abre, Senhor, ativa, libera experiências de visões, Pai, extraordinária, sobrenatural, visões da abundância do Senhor, visões das nações que o Senhor tem sobre o nosso chamado, sobre o teu querer. Rabasoshete quere abassore canta. Tira toda visão contrária, tira toda visão contaminada, tira toda visão, Senhor, debilitada, limitada, corrompida. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós recebemos, tomamos posse da visão de Deus, a visão da santificação, das separações, as nações sobre as nossas vidas, sobre o querer de Deus. Amém e graças a Deus. Eu sou a missionária Jessie, compartilhe essa palavra. Quarta-feira, queridos, nós temos o culto na Igreja Evangélica Jesus para as Nações, na Avenida Aruanã, número 120, Barueri, São Paulo. Segunda-feira, hoje, nós temos o culto, queridos, da Rede Pérolas, o culto de mulheres, às 20 horas, na Avenida Aruanã, número 120, Barueri, São Paulo, na Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Vai ser uma alegria te receber, vai ser uma alegria te conhecer. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.